Português, 17ª semana, 5º ano. Olá, turminha do 5º ano, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula de português? Hoje a gente vai iniciar a aula fazendo a interpretação, a correção do texto 2, da página 79, que foi lido na última aula, sobre a lenda do milho. Então a gente vai fazer primeiro conhecendo o texto, depois a gente vai fazer a correção do relembrando e vou fazer a leitura do texto da unidade 13 para vocês, ok? Então acompanhe aí com a sua apostila na página 80. Conhecendo o texto. Onde se passaram os fatos narrados? Lembrando que a gente já leu esse texto na aula passada e agora a gente vai só fazer a correção, ok? Então, vocês puderam observar que esse texto passou em uma aldeia indígena. E quem era Ainá Toré? É o chefe de um povo indígena. E com base nas informações do texto, qual é a origem do milho? Então, a gente pode ver que o milho ele brotou da cova de Ainá Toré, né? E depois de algum tempo ele encheu de semente que deveriam ser guardadas e plantadas, certo? Em termos são usados no texto para substituir, que termos são usados no texto para substituir os nomes de Ainá Toré e Calé Toé? Bom, Ainá Toré era o grande chefe e Calé Toé era seu filho, certo? Bom, aqui reescreva essa frase escrita no texto em discurso direto. Então, vou morrer e ordeno-lhe que me enterre no meio da roça. Essa era a frase. Então, poderia ser: Ainá Toré disse ao seu filho que ia morrer e ordenou-lhe que o enterrasse no meio da roça. Então, isso é um discurso indireto. É a pessoa contando de que forma que ele disse sobre o acontecimento. Então, que palavra, na número 6, que palavra ou expressão pode substituir o termo destacado no trecho a seguir? Segundo uma lenda pareci, então, de acordo com a lenda pareci, conforme a lenda pareci. Então, segundo quer dizer de acordo com, ok? Então, essas foram as atividades do Conhecendo o Texto. E agora a gente vai fazer a correção do Relembrando. Então, na atividade número 1, estava pedindo para reescrever as frases usando coletivo. Então, ficou: os atores ensaiaram a peça, o elenco ensaiou a peça. Lembre-se que precisa passar do plural para o singular quando é colocado no coletivo. Os peixes estão morrendo com a poluição dos rios. Então, o cardume está morrendo com a poluição dos rios. As fotografias da viagem ficaram lindas. O álbum da viagem ficou lindo. Os ladrões foram identificados. A quadrilha foi identificada. Na atividade número 2, reescreva os substantivos derivados para cada substantivo primitivo. Então, nós temos aí chuva, poderia ser chuvinha, chuveiro, chuvisco, chuvarada. Livro, livraria, livreiro, livreto, livrinho. Tinta, tinturaria, tinteiro. Jornal, jornalista, jornaleiro, jornalismo. Jardim, jardinagem, jardineira. Porta, porteiro, portaria, portão. Pão, padeiro, padaria, pãozinho, ok? Então, mas eram para colocar apenas 2, tá? É que eu dei algumas dicas a mais, caso vocês tenham escolhido algum outro tipo de derivado. Escreva o singular das palavras a seguir. Então, elas estão no plural, a gente vai passar para o singular.
roupas, roupa. Animais, animal. Corrimãos, corrimão. Anões, anão. Jasmins, jasmim. Tambores, tambor. Anzóis, anzol. Amendoins, amendoim. Ok? Então, eu vou dar uma pausa agora nesse slide para ele não ficar muito extenso e vou fazer o próximo com a leitura do texto da unidade 13. Então, se prepara aí. Bom, vamos continuar? Unidade 13, página 81, com o título Vamos jogar? De volta ao lugar. Objetivo: estimular a atenção, a velocidade e a agilidade dos alunos. Material: 2 bexigas com cores diferentes. Espaço apropriado: pátio ou quadra poliesportiva. Descrição do jogo: 1. Dividir os alunos em 2 equipes com o mesmo número de participantes. 2. Os integrantes de cada equipe devem fazer uma fila e sentar-se um ao lado do outro. Então, eles serão numerados de forma sequencial. 3. Os grupos devem sentar-se frente a frente de acordo com o último integrante da equipe A. Fique na frente do primeiro integrante da equipe B. 4. Ao centro, colocar 2 bexigas coloridas. A amarela, por exemplo, pode pertencer à equipe A e a vermelha à equipe B. Isso deverá ser combinado antes do jogo iniciar. A disposição dos alunos deve ser feita conforme o esquema abaixo. Equipe A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E equipe B, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então, ordem crescente e ordem decrescente. Chamar o número aleatório, por exemplo, 9. Ambas as equipes, os alunos representam o número 9. Deverão levantar-se e correr ao centro da quadra para pegar a bexiga da equipe e voltar ao seu lugar. O aluno que conseguir realizar a ação e sentar-se primeiro conquistará um ponto para a equipe. Ganhará aquela que marcar mais pontos. Bem legal, né? Dá pra gente brincar qualquer dia. Variação: se os alunos já tiverem domínio sobre as operações matemáticas, é válido propor uma conta cujo resultado será o número correspondente de um aluno. Pode dizer, por exemplo, 15 menos 10. Então, os alunos fazem as contas mentalmente e aquele que representar o número 5 se coloca e pega a bexiga. Importante: as atividades lúdicas podem ser desenvolvidas como forma de verificação do aprendizado, de aprendizagem ou para explicar um novo conteúdo. Nessas atividades, os alunos se sentem mais à vontade e podem expor algo que uma aula convencional não demonstra, né? Então, algo lúdico é relativo a jogo e brincadeira. Na página a seguir, na atividade do Conhecendo o Texto, vocês poderão realizar a atividade 1 e a atividade 2, certo? Apenas a 1 e a 2, ok? Depois vocês irão fazer as atividades sobre adjetivos da página 82 também, que eu vou passar uns slides explicativos para vocês sobre adjetivos. Vamos agora falar sobre adjetivo. Adjetivo é a palavra variável em gênero, número e grau, que caracteriza o substantivo, indicando-lhe qualidade, estado, modo de ser ou aspecto. Por exemplo, homem bom, pessoa doente, mulher honesta, dia chuvoso, o carro sujo. A classificação dos adjetivos.
Eles podem ser simples quando apresentam um único radical. Por exemplo, dia interminável, corrida, comida saborosa. Pode ser composto quando representa mais de um radical. Acordo nipo-lusitano, programa sociocultural. Podem ser também primitivos, quando não apresenta afixos. Por exemplo, gravata azul, amigo leal, homem honesto. Ele é primitivo também e simples, porque ele também se caracteriza com um único radical. E quando ele é derivado? Quando ele apresenta um afixo. Por exemplo, gravata azulada, inimigo desleal, cidadão brasileiro, homem desonesto. As locuções adjetivas. As locuções adjetivas é a expressão formada de preposição mais um substantivo ou um advérbio com valor de adjetivo. Por exemplo, dia de chuva é um dia chuvoso. Atitudes de anjo é uma atitude angelical. Pneu de trás é um pneu traseiro. Menino do Brasil é um menino brasileiro. Noite de lua, noite de luar. Amor de mãe, amor materno. Amor de pai, amor paterno. Por aí vai. Os adjetivos também variam de acordo com a flexão de gênero. Então, no que se refere ao gênero, a flexão dos adjetivos é semelhante à dos substantivos. Então, podem ser do gênero masculino ou feminino. Homem honesto, mulher honesta. Homem corrupto, mulher corrupta. Dependendo da forma que assumem, os adjetivos podem ser classificados em uniformes ou biformes. Observem que isso eu estou trazendo para vocês apenas como meio de conhecimento. Vocês vão aprender isso na prática e não como forma teórica, está bem? Os adjetivos uniformes, eles apresentam uma única forma para os dois gêneros: homem inteligente, mulher inteligente, homem simples, mulher simples, aluno feliz, aluna feliz. Observem que mudou apenas o substantivo. O adjetivo continuou numa única forma para os dois gêneros. Agora, quando ele é biforme, é quando apresenta uma forma para o masculino e uma forma para o feminino. Homem simpático, mulher simpática. Homem alto, mulher alta. Aluno estudioso, aluna estudiosa. Compreenderam a diferença? A flexão de número. Continuando com os adjetivos simples, formam o plural da mesma maneira que os substantivos simples. Ou seja, a terminação do plural varia conforme a terminação do singular. Então, vejam os dois exemplos. Pessoa honesta, pessoas honestas. Regra fácil, regras fáceis. Então, observem que nós aprendemos isto em flexão de número do substantivo. No adjetivo vai acompanhar as mesmas regras do plural. Os substantivos empregados como adjetivos, eles são invariáveis. Blusa, vinho, blusas, vinho. Camisa rosa, camisas, rosa. Comício monstro, comícios monstro. Colocaram a palavra diferente, né? Eu percebi isso aí.
Adjetivos compostos. A primeira regra geral nos adjetivos compostos, somente o último elemento varia, tanto em gênero quanto em número. Então, quer dizer, tanto feminino masculino quanto singular plural. Sapato marrom escuro. Sapatos, que é o substantivo, marrom escuros. Causa sociopolítico-econômico. Causas, que é o substantivo, sociopolítico-econômicos. O último vai para o plural. Camisa verde clara, camisas verde claras. Apenas a última palavra, apenas o último adjetivo que vai para o plural. Se o último elemento for substantivo, o adjetivo composto fica invariável. Camisa verde abacate. Camisas verde abacate. Não vai para o plural. Sapato marrom café. Sapatos marrom café. Blusa amarelo ouro. Blusas amarelo ouro. Apenas os substantivos acompanham a modificação para o plural. O adjetivo, ele não vai modificar. Os adjetivos compostos, por exemplo, azul marinho e azul celeste, eles são invariáveis, então eles não vão sofrer modificações também. Blusa azul marinho, blusas azul marinho. Mesmo que tenha várias, não vai modificar. O que vai modificar é a quantidade do substantivo. Camisa azul celeste, camisas azul celeste. No adjetivo composto, surdo, mudo, ambos os elementos variam. Menino surdo-mudo, meninos surdos mudos. Menina surda-muda, meninas surdas mudas. Gostaria de me desculpar com os erros que tem de grafia nesses slides. Eu peguei de um texto de um site da internet, mas espero que vocês compreendam. Bom, vocês irão agora realizar algumas atividades referentes a adjetivos. Primeira atividade, vocês vão sublinhar os adjetivos, indicar com uma seta a que substantivo ele está se referindo, ok? Então, vocês vão fazer isso em todas as frases. Copie em seu caderno e circule, então, os adjetivos e faça uma seta no substantivo que ele se refere. Na atividade número 2, vocês vão marcar com um X a frase em que a palavra está destacada e que é adjetivo, somente a que é adjetivo. Por exemplo, nas primeiras frases, nós temos aí repetidas as palavras doce, 2 vezes, tanto na primeira frase da letra A, quanto na frase B, nós temos a palavra doces, o substantivo ou adjetivo. Então, assim, vocês vão descobrir qual é a frase que possui um substantivo ou um adjetivo. Na segunda também, com a palavra velha. E nas terceiras frases, com a palavra estranho, ok? Vocês vão descobrir, então, qual é o substantivo e qual é o adjetivo. Na atividade número 3, vocês vão sublinhar os adjetivos que encontrarem em cada frase. Então, é só fazer um tracinho embaixo, mas façam todas as atividades em seu caderno. Copie, coloque o título, a data e realizem todas as atividades, ok? Se houver mais alguma dúvida, na nossa live a gente pode tirar as dúvidas ou fazer essas correções. Então, se vocês conseguirem preparar essas atividades
antes da nossa live, a gente já faz a correção ao vivo, tá bom? Para que não tenha nenhuma dúvida. Ok? Então, beijinhos e até a próxima aula.